52 mulas em fila indiana na Rua do Príncipe. Essa é a minha 10ª memória escrita neste primeiro volume do livro de memórias de Adolfo Bernardo Schneider. Está na página 105. Foi um costume que se espalhou pelo Brasil colonial, atingindo todos os recantos desse vasto império que hoje chamamos Brasil. Dependia, logicamente, de diversos fatores: da existência do tropeiro experiente, da existência de mulas já amansadas, geralmente 7, e da existência de pistas por onde as mulas pudessem transitar e que ligavam os povoados entre si. Pois no começo não haviam cidades. Tudo eram povoados. Nem estradas havia. A primeira estrada transitável por carroças ou por charretes foi construída no governo de Dom Pedro II, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, continuando depois a construção até Ouro Preto, em Minas Gerais. Até lá, quem quisesse viajar do Rio a Petrópolis teria que ir ou de cavalo ou de mula, ou então a pé. Assim como em janeiro de 1838, o príncipe de Joinville, na sua primeira viagem ao Brasil, quando foi conhecer as minas de ouro do Morro Velho, em Minas Gerais, fez toda a viagem, junto com outros oficiais da Marinha Francesa, a cavalo. Ida e volta. Era o jeito, não tinha outro. O Brasil era uma imensa floresta. As mulas eram usadas para o transporte de mercadorias, geralmente gêneros, por exemplo, milho em grão ou outras mercadorias, como por exemplo, durante longos anos em São Paulo, o café em grão, pronto para exportação, que descia a Serra do Mar em direção ao Porto de Santos, seu porto de embarque para os mercados consumidores. Quando estava pronta uma remessa do café pilado, já ensacado, em sacos de 60 quilos, a escravatura de uma fazenda era convocada de madrugada, às 3 ou às 4 horas. Cada um recebia um saco na cabeça, e lá iam eles, em fila indiana, 100, 200 ou mesmo 500 escravos, descendo a Serra do Mar até o Porto de Santos. Alguém já conseguiu imaginar isso? 500 escravos, um atrás do outro, cada um com um saco de 60 quilos nas costas, descendo a Serra do Mar até o Porto de Santos. E pior, teriam que voltar no mesmo dia, subir a serra para evitar fugas. Era o jeito na época. Não havia carroças nem estradas carroçáveis. Depois que em Joinville alguns comerciantes atacadistas descobriram a sua vocação para a exportação da erva mate, e antes que fosse construída a estrada de ferro, a constar de 1905, atingindo o altiplano apenas em 1911, como criança, eu ainda assistia à chegada de muitas tropas de mulas, trazendo em suas broacas erva mate cancheada, que aqui era transformada em yerba mate, inteiramente isenta de pauzinhos, para assim atender às exigências do mercado platino, o que chamamos beneficiamento. Uma vez beneficiada, a erva mate era colocada em barricas de pinho, de 50 ou de 100 quilos, que também eram fabricadas aqui, seja em Joinville ou ao longo da Estrada da Serra, de onde vinham para os engenhos em carroças munidas de grandes armações, pois a carga era leve, mas volumosa, barricas vazias. E essas barricas se enchiam de erva mate, colocando-se em seguida o tampo sobre o qual era colocada a etiqueta da firma exportadora ou da firma compradora em Buenos Aires. O transporte para São Francisco do Sul ocorria durante longos anos por lanchões, que encostavam nos navios argentinos, para os quais a erva mate era transferida em lingadas de 10 ou 20 barricas de cada vez. O transporte da erva cancheada em lombos de mulas, ou melhor, nas 2 broacas de couro cru dependuradas em cada lado das mulas, foi a maneira encontrada pelos negociantes brasileiros para transportar as suas mercadorias. Estradas não havia, e mesmo para quê? Não havia carroças de 4 rodas, que foram introduzidas no Brasil apenas no século passado pelos imigrantes alemães, que não se satisfizeram com o mercado tradicional de séculos usado no Brasil, o carro de bois. Mas havia pistas que ligavam as diversas localidades, pistas estreitas por onde as mulas andavam em fila indiana, uma atrás da outra. Consta que os tropeiros ensinavam as mulas novatas a andarem em fila.
amarrando o cabresto no rabo da mula que ia na frente. Assim, as mulas aprendiam a andar em fila. A última tropa de mulas, trazendo erva mate, a que eu assisti, foi uma tropa de 52. Um espetáculo inesquecível. A tropa, já no fim da longa viagem, vinha descendo a Rua do Príncipe até o escritório do ervateiro Dr. Abdon Batista, que se localizava na esquina da atual Rua Engenheiro Niemeyer. A casa ainda existe. Bonito prédio. Estava ocupado até os anos 90 pela Fininvest. Fica bem em frente ao que hoje temos a Casa China. Já pensou, prezado leitor, esse espetáculo que jamais vai se repetir? 52 mulas, andando meio apressadinhas, uma atrás da outra, descendo a Rua do Príncipe e desfazendo a fila apenas na chegada, na Rua Engenheiro Niemeyer, todas carregando 2 broacas cheias de erva mate. Existe uma fotografia fixando para a história este evento raríssimo, talvez único, pois pelo óbvio, também Joinville de 1911 ou 1912 jamais acontecerá mais uma vez. Também as nossas crianças, hoje em dia, vão crescendo, não pobres, mas paupérrimas em impressões desta natureza. Acabam não sabendo nada, mas nada mesmo, da história do Brasil. Um Brasil físico, brasileiro, mas também intelectual, cultural e aqui em Joinville também alemão, de cujo casamento, algo tempestuoso, resultou o nosso bem-estar atual, do que resultou, porém, algo de maravilhoso, a melhor cidade de Santa Catarina.